estamos recebendo agora, ainda falando sobre esses conflitos do Oriente Médio, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que eu já começo agradecendo, embaixador, a gentileza de estar conosco, de estar com a CNN Brasil e a disposição para que possamos falar desse assunto num momento de tanta dor para seres humanos, para civis dos dois lados que perdem a vida por causa de um conflito tão triste. Eu começo passando a palavra para a Basília Rodrigues, que foi quem viabilizou toda essa entrevista. Basília. Embaixador, a gente vê uma escalada aí das tensões em todo o Oriente Médio. A tensão estava na faixa de Gaza, agora está no Líbano. Em meio a esse tempo, também muitos bombardeios no Irã. Eu queria que o senhor posicionasse no momento qual o nível de comprometimento de Israel com a pacificação, com cessar-fogo. Em entrevista recente aqui à CNN Brasil, o senhor gentilmente sempre se coloca à disposição, disse que o Oriente Médio não é um lugar para demonstrar fraqueza. Isso dá, então, razão para Israel continuar nessa toada da guerra? Bom dia, Basília. Isso não depende só sobre Israel. A situação lá entre Hezbollah e Israel, não é entre Líbano e Israel, é entre Hezbollah e Israel, desde o dia 8 de outubro, que Israel foi atacada sem nenhuma provocação no lado do Hezbollah. E quase um ano que isso acontece, que cada dia recebemos raquetas e mísseis contra israelenses. E tem que entender também que não falamos sobre distâncias brasileiras. Os mísseis do Hezbollah chegam de uma distância como do centro comercial de Gilberto Salomão até o Parlamento Brasileiro. Isso é a distância que nós falamos aqui e a necessidade e o que nós queremos que o Hezbollah vai retirar, como foi a resolução Conselho de Segurança 1701, distância de 20 quilômetros, como, digamos, do Taguatinga a Planalto. Isso é a distância que a Hezbollah deve distanciar do fronteira de Israel. E isso é uma coisa que não podemos aceitar, receber cada dia estas foguetes, raquetas e mísseis. Só no mês de agosto recebemos mais de 1.300, digamos mais de 40 por dia. E isso é importante para entender o que falamos, o que é a realidade lá. Israel tenta evitar estes lançamentos. E um dos problemas é que destes mísseis e foguetes estão armazenados em casas civis, em casas de população civil. E quando Israel tenta evitar estes lançamentos, infelizmente, tem lá vítimas como estes jovens brasileiros, outras pessoas não envolvidas, mas a escolha do Hezbollah de atuar de lá contra Israel, os resultados são tristes, como vemos aqui. Hezbollah é uma organização terrorista, não é uma coisa que o fato que não foi definido como é por Nações Unidas, não é uma coisa que muda a natureza desta organização. Em 83 mataram dezenas de americanos em Beirute, mataram dezenas de argentinos nos anos 90 em Buenos Aires e mataram outras pessoas e a mesma organização, as mesmas pessoas que atuam contra Israel. Israel não pode continuar e aceitar este tipo de troca de fogo e da maneira que vamos chegar a um cessar-fogo, espero que vai ser mais rápido e com menos danos para dois lados. Foi mencionado antes os danos e as influências no lado israelense, que muitas vezes não ouvimos sobre isso, mas a influência está em dois lados da fronteira.
Embaixador, nós estamos acompanhando inúmeros mortos dentro de Israel, né? Desde o dia 7 de outubro, aquele horror que nós vimos depois do avanço do Hamas, que saíram matando, né, todo mundo que viam pela frente, algo horroroso, e depois a continuidade de todos esses ataques, as respostas. E teve uma fala do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU. Eu gostaria de lhe ouvir sobre isso, porque o presidente disse: direito de defesa não pode ser confundido com direito de vingança. O senhor concorda com essa fala? Como lhe parece essa afirmação de que Israel está se vingando e não se defendendo? Não aceito isso, porque realmente Israel tenta atingir alvos, seja do Hamas na faixa de Gaza ou de Hezbollah no solo libanês. E vimos isso, como disse, infelizmente, a tática, a estratégia dos dois organizações terroristas é atuar por dentro da população, é usar os palestinos lá na faixa de Gaza, os libaneses lá em Líbano, como tipo de escudos humanos. É muito difícil atuar contra as forças, os terroristas, de uma maneira que ninguém vai ser influenciado por causa disso. De uma certa maneira, Líbano foi sequestrada por Hezbollah. Hezbollah, que é o braço do Irã, que financia e arma e treina as forças de Hezbollah. E agora a população de Líbano está pagando o preço por interesses do Teherã no solo libanês. E Israel não foi convidada, mas está envolvida neste jogo muito cruel do Irã e do Hezbollah. Américo Martins também está conosco, nosso analista de assuntos internacionais, para fazer-te uma pergunta, embaixador. Américo, por favor. Obrigado, Elisa. Embaixador, muito obrigado pelo seu tempo, muito importante essa entrevista. Nós estamos, neste momento, discutindo aí a possibilidade de um cessar-fogo entre as forças de defesa de Israel, entre Israel e o Hezbollah. Uma proposta que foi feita pela França e pelos Estados Unidos. Vários ministros israelenses já disseram que não aceitariam esse cessar-fogo. Minha pergunta é a seguinte: o que concretamente, em termos objetivos, faria Israel aceitar essa proposta de cessar-fogo? Como mencionei antes, a parte de resolução do Conselho de Segurança 1701, que fala sobre a retirada do Hezbollah 20 quilômetros da fronteira de Israel, no Rio Litani, no norte do Rio Litani, e desarma as forças, a presença deles. Uma coisa que não foi acontecendo desde 2006, quando esta resolução foi emitida. Acho que de maneira que o Hezbollah vai aceitar, não só aceitar, mas vai retirar as forças dele lá no norte do Rio Litani, as coisas vão calmar e podemos chegar para um cessar-fogo neste sentido. Sabe que a Hezbollah não só estava lá no sul do Líbano, elas prepararam pelo menos 6 túneis para entrar, invadir Israel do mesmo jeito que aconteceu no dia 7 de outubro pelo Hamas na faixa de Gaza. Então, a ideia deles não era vender frangos lá, a ideia deles é matar israelenses, e todas as preparações deles eram assim. Então, de maneira que vamos ver uma verdadeira intenção e ações do Hezbollah para cumprir esta resolução. Acho que as coisas vão calmar muito do que acontece agora.
Informações muito importantes. O embaixador acaba de dizer que Hezbollah preparou 6 túneis para invadir Israel, ou seja, que havia uma tendência de um movimento muito parecido com o do dia 7 de outubro, só que aí com outro grupo, né, o Hamas, em relação a Israel. Pedro, por favor. Embaixador, obrigado pela conversa aqui com a CNN. Eu queria te fazer uma pergunta, mas quero começar pedindo para que todos acompanhem um vídeo de 20 segundos que foi registrado anteontem lá no Vale do BK, que mostra exatamente o ataque a uma fábrica de produtos de limpeza. Nessa fábrica, que está destruída nessas imagens, quem estava lá era o Ali Kamal Abdallah. O Ali é um menino de 15 anos, brasileiro, que vivia com o pai no Líbano. Os dois morreram. Tem até imagens do Ali para a gente poder lembrar um pouco do rosto desse jovem, desse menino de 15 anos que acabou sendo dano colateral dessa guerra entre Israel e o Hezbollah. A minha pergunta, embaixador, eu tenho conversado com essa comunidade brasileira que vive no Líbano, é uma comunidade muito significativa. O que Israel diria para as famílias destas pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o conflito com o Hezbollah e que acabam se tornando vítimas dessa guerra? O que o senhor diria para a família do Ali, para a família Abdallah, para essas pessoas que acabam sendo vítimas da guerra? Como diz, lamentamos muito a morte de Ali e de outras pessoas que não são envolvidas neste conflito. Como disse também, a realidade de uma guerra entre Israel e Hezbollah é que esta guerra envolve pessoas que não são parte do mecanismo do Hezbollah, dos terroristas de Hezbollah. E esperamos que não vamos ter mais necessidades de falar sobre Ali ou outras pessoas que vão ser atingidas por causa disso. A intenção de Israel, de uma maneira muito clara, não é matar libaneses, mas atingir as ativistas e instalações de Hezbollah, nada mais. Infelizmente, como disse, essas instalações estão em muitos casos dentro das casas de pessoas. E pessoa que tem na casa dele mísseis de 4 ou 5 metros não pode dizer não sabia. Então a atividade israelense está tentando fazer isso de uma maneira mais, como dizemos, cirúrgica, atender só instalações e pessoas do Hezbollah. Infelizmente, pode ser erros. Infelizmente, tem danos que acontecem neste sentido e lamentamos muito que pessoas não envolvidas sofrem disso. Embaixador Daniel Zonshine, nós torcemos aqui, francamente, que nós estejamos numa próxima oportunidade falando sobre vida, falando sobre prosperidade, prosperidade econômica, relações Brasil-Israel, que nós possamos ter esse momento. Torcemos, sinceramente, para a gente falar de vida e não de dor. Torcemos por bons tempos. Muito obrigada, hein, por ter estado conosco aqui na CNN. Muito obrigado, realmente, para mim também, mas prefiro falar sobre as relações, as contribuições mutuais entre Brasil e Israel, mas parece que a tempo, neste momento, não é para assim. Muito obrigado. Perfeito. Esse momento na linha do tempo é sensível para todos nós, para todas as nações. Bom, vamos aqui em frente. Obrigada a Basília Rodrigues, que viabilizou essa conversa aqui conosco. Américo Martins, Pedro Duran, por terem participado. E,